portão de escada. Só estou deixando a casa segura para dar toda a proteção a Ivy. Segurança em primeiro... Visão! É um portão de escada. Podemos ajudar? É claro. Por que não guardam seus brinquedos na sala de estar? Para ninguém tropeçar. Precisamos pegar o Quaquá para Ivy. Ah, puxa. Segurança pra Ivy. Mas acho que exageramos um pouco. É ótimo que vocês queiram ajudar, mas a Ivy ainda é tão